Olá, estamos iniciando mais uma aula do nosso livro Filosofando, Introdução à Filosofia. Na aula de hoje nós vamos tratar o capítulo 18, a parte inicial do capítulo 18, que tem como título Direitos Humanos. Na abertura desse capítulo nós encontramos esta figura que nos remete a obra, então, de Fernando Boteiro. Essa obra, ela propõe uma reflexão sobre a tortura. Lá por volta de 2003, quando os Estados Unidos empreenderam uma guerra contra o Iraque, foi comum à humanidade como um todo olhar para a comunidade árabe e ver nessa comunidade como se fossem todos terroristas. E se questionava a questão da civilidade. Seria uma demonstração de incivilidade, de barbárie, os indivíduos se explodirem ou cometerem atos insanos, tidos por nós em nome de causas, onde matavam pessoas inocentes e tudo mais. Muito bem, todo o mundo ocidental olha então para o Oriente, para esta guerra, e de repente começam a surgir notícias de que os prisioneiros que os Estados Unidos tinham em suas mãos foram levados para um território fora dos Estados Unidos, Ilha de Guantánamo, e ali eram submetidos a torturas para obter deles a localização de terroristas. E aí a proposta do autor é que nós possamos refletir, afinal de contas, onde está o civilizado e incivilizado? Quem é o terrorista? Quem é o bárbaro? A foto de torturas e essa pintura de Boteiro mostram que também aqueles que se dizem civilizados podem ser capazes de atos bárbaros. E nos questionarmos a respeito de direitos humanos, de como tratar a pessoa humana, seja ela amiga, inimiga, conhecido ou desconhecido, com o valor que esta pessoa humana possui. Muito bem, então, primeiramente, para tratar esse assunto, nós precisamos nos desvestir de alguns preconceitos amplamente difundidos a respeito do que seria direitos humanos. Ok? Então será esse aí o assunto que vamos tratar a partir de agora. Principais objetivos quando tratarmos este capítulo serão compreender as teorias que fundamentaram os direitos humanos, identificar situações cotidianas de violação dos direitos humanos, relacionar códigos de direitos e conquistas de direitos sociais, distinguir justnaturalismo de positivismo jurídico e identificar as 3 gerações dos direitos humanos, analisar as características dos direitos humanos em cada uma dessas gerações até a contemporaneidade. Como é que nós vamos enxergar esses direitos humanos? Em 10 de dezembro de 2018, a Declaração dos Direitos Humanos completou, então, 80 anos. Mas os direitos e as garantias fundamentais estabelecidas em seus 30 artigos, quando nós olhamos para a sociedade hoje, parece ainda um pálido ideal a ser conquistado num futuro ainda longínquo. Quando olhamos ao redor, nós constatamos que os direitos humanos, eles são cotidianamente desrespeitados e negados. E grande parte daquelas pessoas, inclusive, que veem os seus direitos negados, sequer percebe que estão tendo um direito elementar, fundamental da pessoa humana,
desrespeitado. Grande parte da população do planeta sequer consegue ter como realidade em suas vidas o artigo 1º da Declaração, que diz que todas as pessoas nascem livres, iguais, em dignidade e direitos. Esse primeiro artigo, quando você já olha para o cotidiano das pessoas, você já começa a se questionar se efetivamente esses direitos estão tendo a eficácia. Eles estão vigentes, mas será que eles são reais, são eficazes? Eles estão acontecendo na vida das pessoas? Ou ainda é um ideal que está tão distante e que ainda precisa ser perseguido? Consideramos, assim, a grosso modo, violação dos direitos humanos, uso de violência, situação agrava se ocorrer contra a pessoa em situação de vulnerabilidade. Então, violência contra a criança, violência contra o idoso, as violências contra qualquer pessoa, mas principalmente a esses grupos que são considerados vulneráveis. Violência contra a mulher, muito comum e que cresceu bastante durante esse momento histórico que nós estamos vivendo da pandemia que fechou as pessoas em seus lares. Atitude discriminatória, o racismo. Estamos olhando para a televisão hoje e quando nós vemos negros nos Estados Unidos sendo mortos em vias públicas diante de câmeras a partir da violência policial e vemos pessoas dando voz a todo o seu preconceito diante de câmeras e humilhando pessoas que estão em situações tidas como inferiores. O uso e a exploração do trabalho infantil, quando vem as crises, a necessidade econômica, aí nós entramos justamente no desespero, na busca pelo alimento, e aí ver até que ponto o trabalho infantil é trabalho infantil ou é educação. Há toda uma discussão sobre isso, quando a criança pode, que atividades ela pode fazer que não seriam considerados trabalho infantil. E há aquele discurso famoso de pessoas que dizem que não, trabalhei desde a minha infância e isso não me fez menos ser humano. Alguns retratos da sociedade mostram que o trabalho infantil na nossa sociedade ainda é algo que precisa ser estudado, compreendido e combatido para que as crianças efetivamente recebam educação, recebam alimentação, tenham acesso à saúde e possam ser tratados com a dignidade que merecem para se construírem pessoas de bem. As situações análogas ao trabalho escravo, ou o trabalho escravo propriamente dito, que são aqueles trabalhadores que são contratados e muitas vezes é oferecido a eles benefícios, onde ele paga pela cama que dorme, pela água que bebe, pela comida que recebe. E quando chega ao final, praticamente ele não tem salário para receber. Isso é uma situação análoga ao escravo. E isso o Brasil tem combatido, tem buscado, através das suas instituições, identificar, punir os responsáveis e impedir que isto ocorra. Mas, infelizmente, em pleno século XXI, ainda são muitas as pessoas que são submetidas a esses trabalhos em situação análoga, parecida com a escravidão. Abuso ou exploração sexual contra criança e adolescente. Com o advento da internet, das redes sociais, isso se tornou uma epidemia de crianças que as famílias imaginam estarem protegidas dentro de suas casas, mas que através da internet estão tendo contato com abusadores. E esses abusadores virtuais têm obrigado essas crianças a tirarem roupa diante das câmeras, a manipularem a sua genitália diante de câmeras, quando não marcam encontros para contato pessoal, inclusive submetendo essas crianças a riscos de exploração sexual
e de estupro, enfim, de violência sexual. É constante as notícias que recebemos, que visualizamos através das redes de comunicação, de crianças que são vítimas dessas situações, inclusive dentro do seu próprio contexto familiar. E aí a importância da escola, inclusive nesse momento de pandemia, quando a criança não tem contato com terceiros, fica reclusa ao seu ambiente familiar, muitas vezes que é um ambiente abusador, um ambiente opressor, um ambiente em que familiares ou pessoas que convivem com essa criança têm a submetido à situação de abuso, e a criança, não tendo a escola, não tem com quem muitas vezes repartir, e os professores ou a própria escola, que muitas vezes é o local onde se identifica esse abuso que a criança está sofrendo, não está aberto, e a criança está então sofrendo sozinha em sua casa. Muito bem, então quando falamos em direitos humanos, nós não estamos falando só de direitos de bandidos ou direito de quem está preso numa penitenciária. Estamos falando em todas essas situações do nosso cotidiano que interferem, que afetam a nossa vida. Muito bem, mas quando falamos de direitos humanos, vamos identificar o que é o homem. Sponville assim o define. O que é o homem? É o homem um animal político, como queria Aristóteles? Um animal falante, como também ele dizia? Um animal de duas patas sem penas, como afirmava com graça Platão? Um animal razoável, como pensavam os estoicos e depois os escolásticos? Um ser que ri, segundo Rabelais? Que pensa, segundo Descartes? Que julga, segundo Kant? Que trabalha, segundo Marx? Que cria, segundo Bergson? Nenhuma dessas respostas, nem a soma delas, me parece totalmente satisfatória. Ou seja, o humano é algo que se está construindo continuamente. Não existe uma definição fechada. Ah, isto é humano. Eu diria que todo ser existente, ao nascer, seja ele rico, pobre, enfim, todas, seriam humanos. Ora, ninguém que pertença ao gênero humano pode ser excluído da noção de humanidade. Seria incorrer em soberba se nós considerássemos superiores a alguns pela inteligência ou pela riqueza, por pertencimento a uma classe ou uma religião considerada melhor, ou então por não termos cometido nenhum crime, ser o chamado cidadão de bem. Isso faria de mim alguém superior? Quando se falava em violação dos direitos humanos, ou quando se fala, é comum as pessoas associarem a ação de criminosos ou infratores. E os meios de comunicação de massa prestam desserviço, muitas vezes, ao direito humano, quando, para ganhar audiência, vociferam ou falam: ah, isso merece a morte, e agora eu quero ver onde é que estão os direitos humanos, e isso e aquilo. Quando essa questão ela precisa ser analisada com muito mais profundidade. Tá? Não estamos falando aqui só de ações de criminosos ou infratores. No entanto, há ofensas a esses direitos praticados por pessoas comuns, de qualquer segmento social, que muitas vezes nem consideram os seus atos como sendo reprováveis. Esses desrespeitos podem ocorrer no meio familiar, no meio escolar, no meio universitário, no meio profissional, de forma presencial ou virtual, em todos os lugares por onde nós circulamos, por onde nos manifestemos. Por isso, a questão dos direitos humanos não deve ser tratada simplesmente como sendo aquele praticado legitimamente pelos advogados, pelas pessoas que são militantes da justiça, que estão preocupados com os encarcerados. Como eles estão sendo tratados? Porque apesar de estarem encarcerados, apesar de serem punidos ou sendo reeducados
por atos praticados, eles continuam a ser uma pessoa humana. E aí, como tratar os nossos encarcerados? Mas os direitos humanos não se encerra ali. Existe aquela pessoa que está no farol pedindo alimentos, existe aquela criança que às vezes está sendo explorada sexualmente, existe aquele indivíduo que está numa relação de trabalho análoga à escravidão. Enfim, todas essas situações são consideradas violações dos direitos humanos e precisam ser refletidas. Mesmo quando falamos no direito à educação, no direito à saúde, no direito à moradia, e aí? Como é que nós estamos vivendo aí? A lista de ofensas aos direitos humanos não termina com esses exemplos que demos, que se espalham de norte a sul. Seria vã a nossa tentativa de esgotar todas as questões ligadas aos direitos humanos. Mas já serve para mostrar que as organizações que tratam dos direitos humanos não têm como tarefa apenas defender bandidos, como querem alguns. Constatamos que intervenções a fim de assegurar a dignidade humana pode muito bem se estender para o território daqueles que também se dizem cidadãos de bem. Os que não são socialmente marginalizados, mas podem estar desrespeitando o direito de alguém ou podem estar em situações em que o seu direito está sendo desrespeitado. Daí a importância deste capítulo. Espero que vocês façam a leitura do livro-texto e que possam compreender isto com profundidade. A defesa dos direitos humanos é relativamente recente. Consideramos o século XVIII como marco das ideias iluministas, que até hoje estão presentes nos projetos civilizatórios. Para que não haja distorções ao se aplicar a ideia de justiça, há situações em que é necessário recorrer à equidade ou igualdade. Ser justo é realizar a igual distribuição de benefícios e obrigações, para que todos recebam o que lhe é devido por justiça. Tem uma definição que eu gosto muito, que seria essa que é dada por Aristóteles. A igualdade consistia em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Esse pensamento do célebre justo filósofo não quis disseminar o preconceito entre as diferenças, mas considera que, já que essas diferenças existem, que sejam tratadas como tais, com a finalidade de integrar a sociedade. Ou seja, quando eu estou trabalhando com um cadeirante e um não cadeirante, eu preciso tratar o cadeirante de forma desigual para que ele tenha acesso aos mesmos locais onde o indivíduo não cadeirante tenha acesso. Então isso é tratar com desigualdade. Então quando eu olho para a sociedade, eu preciso olhar com um olhar que contemple as desigualdades. E aí eu estou falando, por exemplo, do acesso à educação. Eu preciso que as universidades, eu entendo que as universidades precisem de criar políticas para receber os desiguais, de forma que gradativamente nós possamos diminuir as diferenças, aproximar os extremos. E daí vem os sistemas de cota, aqueles sistemas que tentam minimizar essas diferenças, tratando os desiguais de forma desigual para promover a igualdade. Muito bem, espero agora que vocês peguem o livro didático de vocês e façam estas 3 questões no seu caderno. Nesse momento nós vamos estudar, você vai sintetizar, vai organizar esse conteúdo no seu caderno. Posteriormente eu estarei publicando uma avaliação de rendimento. Nesse momento, pegue o seu caderno e responda essas 3 questões como a nossa atividade de hoje. Bom trabalho, bons estudos a todos.